Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui na nossa aula de CLP ONROM avançado. E agora eu vou falar de uma instrução, a instrução chamada, fechar aqui, instrução chamada MLPX, né? Então eu vou abrir aqui, vou alterar aqui, melhor, vou deixar esse cara aqui e eu vou adicionar a instrução aqui. Pegar uma instrução aqui, MLPX, ou o nosso data decoder, né? A instrução MLPX, aqui eu fiz tem um material aqui sobre a MLPX. Deixa eu abrir aqui MLPX1. Olha lá, a instrução MLPX data decoder, ela lê um valor numérico dentro de um específico dígito ou byte dentro de uma word, com 4 para 16 conversão ou 8 para 256 conversão. Coloca em on o bit correspondente dentro do resultado da word e o restante dos bits coloca em off dentro do resultado da word também. Então, a instrução MLPX, dentro do meu source word, ela vai ler dígito ou byte, entendeu? Então ela lê o valor numérico que está dentro de um determinado dígito ou de um determinado byte. Aí ela vai fazer a conversão 4 para 16 ou 8 para 256 conversão. Assim que ela fizer, ela vai pegar o resultado que deu da conversão do que ela leu dígito ou byte e vai colocar em o bit correspondente dentro do resultado da word. Quem vai determinar o dígito ou byte ou controle, o dígito ou byte que vai ser convertido, vai ser o nosso controle. Então, dentro do meu controle, eu vou determinar se é dígito ou byte o que eu vou converter. E se eu vou estar usando a conversão 4 para 16 ou 8 para 256. Então, é assim que funciona a instrução MLPX, né? Então, parece que tá meio complicado aí, né? Então eu vou pegar aqui no nosso CLP. Então, como destino da Word, eu vou deixar aqui o meu colocar aqui o meu D10. Vamos pôr aqui D1000. D1000. Aqui o meu controle. Então, meu controle. Aí eu vou explicar certinho. E o meu destino da Word D 1050. Então tá montada aqui a minha MLPX. Então o que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, a minha D1000. Deixa eu salvar o que eu fiz aqui. A minha edição. Ctrl Shift E aqui. Então eu vou então aqui eu tenho aqui a minha D1000, certo? Então eu vou colocar aqui o D1000. Opa. Acho que eu vou deletar todo mundo que tá aqui pra gente fazer do zero para não confundir, né? Porque essa instrução ela é meio complicada mesmo. Então a gente voltar lá, recapitular. Então a instrução MLPX lê o valor dentro aqui, eu tenho meu source word, no caso a minha D1000. A instrução MLPX, a nossa instrução, o data decoder, ele vai ler o quê? Ele vai ler o valor binário que está aqui dentro do dígito, entendeu? Você pode selecionar o dígito ou o byte. Você pega o byte, 8 bits, né? Então, lê o valor contido dentro
do dígito ou byte, com 4 para 16 conversão, ou 8 para 256 conversão, depende daquilo que você for usar. Ele vai pegar o valor que ele leu e vai colocar o bit correspondente dentro do resultado da Word, de acordo com a conversão que você escolheu, certo? Então, vamos fechar esse cara aqui, vamos deletar. Deletei todo mundo, eu vou colocar D1000 aqui, certo? Então eu coloquei aqui a minha D1000. A D1000 contém o valor de 0, certo? Então, por enquanto tá tranquilo, né? Que eu tô utilizando só o meu source. Agora o meu controle. No meu controle, aqui no bit de 0 a 3 no meu controle, eu vou especificar o primeiro dígito ou byte para conversão de 0 a 3. Então eu vou especificar aqui lá no meu source qual dígito ou byte que eu vou ler primeiro. Entendeu? Então, se eu tenho aqui na minha D1000, então eu tenho dígito 0, dígito 1, dígito 2, dígito 3. Ou byte 0 ou byte 1. Então, de acordo com a minha configuração, como no meu controle aqui eu coloquei 0, então o primeiro que ele vai usar vai ser o 0. Não está especificando aqui, ó, dígito ou byte. Então, é 0. Então, ou ele vai usar esse dígito, ou ele vai ler o valor contido dentro desse byte. Por quê? Porque esse último dígito aqui no meu controle é 0, certo? Então, se é 0 aqui, ele vai ler ou o dígito 0 ou o byte 0 aqui da minha source word, certo? Agora, o número de dígitos ou byte para conversão de 0 a 3, dígito ou byte, de 0 a 3 dígito ou byte. Então, aqui nesse ponto é o número de dígitos, né? Então, a quantidade que eu vou utilizar. Então, no meu controle, lá no meu controle, eu já disse que vou usar o primeiro dígito ou o primeiro byte, entendeu? Esse segundo cara aqui, ele tá dizendo o quê? Se eu vou ler a quantidade, se eu vou ler 1, 2, se eu vou ler os meus 4 dígitos, ou se eu vou ler os meus 2 bytes. Então, ou é 0, né? Então, 0 então, ou eu vou ler um só, ou um dígito, ou um byte, de acordo com o que está no meu controle. O próximo é sempre 0, certo? E o processo de conversão, 0 para 4 a 16 conversão, ou 1 para 8 para 256 conversão. Então, no meu caso, eu estou usando a conversão de 8 para 256. O que quer dizer a conversão? Então, eu estou trabalhando com o byte, entendeu? Então, eu estou trabalhando com byte. Então, aqui, ó, eu vou ler o byte. Qual que é o valor do byte? O valor do byte maior é 256. Então, 8 bits sendo responsável para 256 palavras inteiras. Por 256 bits, quer dizer. Ou 16 palavras inteiras. Entendeu? Então, o que acontece? Se eu tivesse, aqui fosse 0 no meu controle, eu estaria usando dígito, então 4 para 16. Então, 16 para 16 bits. Agora eu estou usando 8, então estou usando byte para 16 bits, para 256 bits, quer dizer. Então, o que acontece? Observe que o meu D1050, vou colocar aqui, ó, D1050, olha lá, meu D1050, ele tá com 1. Por quê? Olha o que a MLPX fez. Leu o valor dentro do byte, que é essa configuração minha aqui é para o byte, tá vendo? 1 é 8 para 256. Lê o valor dentro do meu byte. Qual que é o valor? 0. Tá vendo? Então, se eu pegar aqui o meu byte 0,
byte 0, esse cara aqui, o meu byte 0, o primeiro byte, 0, que é meu byte 0, e esse segundo aqui é o meu byte 1. Então ele está pegando aqui, está lendo o valor do meu byte 0. Qual que é o valor que ele está lendo? Ele está lendo o 0, certo? Está colocando em 1 o bit correspondente dentro do resultado da word. Então o que, que acontece? Ele está colocando em 1 o bit correspondente. Então ele está colocando o bit 0 em 1, certo? Então ele coloca o bit 0 em 1. E o restante dos bits, então se eu colocar aqui D10 51, 52, 53, 54 e assim por diante, olha lá, ele coloca em 0 todos os bits. Quando aqui no meu D1000 for 1, olha lá, ele vai ler 1 e vai colocar o primeiro bit em 1. Quando aqui o meu D1000 for, por exemplo, 17, olha lá, no 17 ele vai colocar o 17º bit do resultado da minha word, do meu caso o meu D1050, o 17º bit em 1 a partir do D1050. Então aqui, ó, o 17º bit em 1. Então do 0 ao 15, 16, 17º bit em 1. E o restante dos bits ele coloca em 0. É dessa forma que funciona a instrução MLPX, certo? Então fica aí mais essa aula. Essa instrução MLPX ela não é fácil de entender, então é importante que... Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Olha lá, ó. Na conversão 8 para 256, tá vendo, ó? Ele pega o bit, olha lá, N, o primeiro bit que vai ser startado, a forma de conversão. Então ele dividiu aqui, como é 1, ele dividiu em bytes, então a forma de conversão é em 2 bytes, então no caso aqui o byte 0 e o byte 1, entendeu? Então ele lê o valor que está dentro da minha word, então no caso aqui ele lê o valor que está dentro do byte e coloca o bit correspondente. Então é como se eu tivesse colocando todos os 16 bits em série, de que 16 vezes 16 vai dar vai dar o valor. Então o que que acontece? É como se eu estivesse colocando todos os bits em série. Então a instrução, voltando lá, voltando até aqui no nosso enunciado lá, né? No começo. Deixa eu abrir aqui. MLPX1 aqui. Olha lá, a instrução MLPX da decoder. Lê o valor numérico dentro de um específico dígito ou byte. Então, como a gente definiu aqui 1 aqui no nosso controle, então ele vai ler o específico byte. Então aqui, byte 0, esse daqui eu dividi a minha palavra source em duas, né? Então aqui ficou o byte 0 e aqui ficou o byte 1. Nesse byte 0 eu coloquei o valor, então ele lê o valor dentro de um específico do específico byte, né? O byte 1 e byte 0. Então o byte 0 ele leu o valor de 17, entendeu? E ele vai colocou o 17º bit da palavra D1050 em 1, que é o byte 1, certo? Não, da palavra do D1050, 17º bit, a partir do D1050 ele coloca em 1 o 17º bit, o restante dos bits ele coloca em 0. É assim que funciona a instrução MLPX. Fica aí mais essa aula do nosso curso
avançado do Honro, né? E qualquer dúvida pode estar mandando um e-mail aí para josecarlos.carlos@gmail.com, e é dessa forma que funciona a instrução Data Decoder no Honro. Então já é uma instrução avançada e já é um pouco de Honro para quem já entende um pouco de Honro. Meu muito obrigado, até a próxima aula.